A primeira infância é a fase da vida que vai do nascimento aos 6 anos. É considerada uma das mais importantes do desenvolvimento humano. No mês de agosto, o Jornal da Justiça exibiu uma série de reportagens sobre o assunto. Na primeira delas, a repórter Amanda Mustafa fala sobre o arcabouço legal de proteção à criança, que vai desde a Constituição de 1988 até um decreto assinado pelo presidente da República em junho de 2024. Vamos rever. O momento em que experiências, descobertas e afetos são levados para o resto da vida. É a janela da primeira infância. Até os 6 anos de idade, a gente precisa ter um olhar particular, uma proteção especial, justamente porque é a fase na qual 1 milhão de conexões acontecem por segundo, na qual a gente forma 90% do nosso cérebro, na qual as bases do desenvolvimento vão ser mantidas por toda a vida. O artigo 227 da Constituição Federal é claro. Estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança absoluta prioridade em todos os direitos: saúde, alimentação, educação, lazer, cultura, dignidade, respeito, liberdade, convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. É o único lugar na nossa Constituição que aparecem essas duas palavras juntas, prioridade absoluta, como dever da família, do Estado e da sociedade. Então, este tripé é que deve cuidar das nossas crianças e adolescentes. O Estatuto da Criança e do Adolescente, criado em 1990, é famoso no mundo inteiro pela amplitude de normas e pela forma como trata a proteção à criança. Uma lei federal criou o Marco Legal da Primeira Infância em 2016. A lei traz importantes avanços na proteção aos direitos das crianças brasileiras de até 6 anos de idade, ao estabelecer princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas voltadas a meninos e meninas nessa faixa etária. Entre temas importantes, o aumento da licença paternidade e o direito da criança ao brincar e à estimulação. O Marco Legal estabelece ainda um rol de direitos das gestantes, como proteção a mães que optam por entregar seus filhos à adoção e a mulheres grávidas em privação de liberdade. Além disso, define como prioridade a formação e qualificação de profissionais envolvidos com a primeira infância, e prevê a necessária destinação de recursos financeiros à efetivação do acesso das crianças a esses direitos. Para esse promotor de justiça, o Brasil tem leis suficientes para amparar a primeira infância. Esse marco legal da primeira infância, por exemplo, ele diz que as prioridades são a saúde da criança, em primeiro lugar, né? A nutrição e alimentação da criança e, em terceiro lugar, a educação da criança, né? Então, há uma série de dispositivos, quer dizer, o que falta, eu entendo que o que falta não são leis, o que falta realmente são políticas públicas, né? A proteção e a promoção dos direitos das crianças até os 6 anos e das famílias são objetivos da Política Nacional Integrada para a Primeira Infância, que será elaborada com apoio do Comitê Intersetorial instituído pelo governo federal por meio de um decreto assinado em junho. Iniciativas promovidas por instituições como a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e pela ANDI Comunicação e Direitos traçam diagnósticos e indicadores sobre a situação das crianças de 0 a 6 anos no país e a necessidade de que os direitos delas sejam efetivados. A gente traz dados dos 5.570 municípios brasileiros e esses dados o município pode extrair para ter os seus dados nessas 3 áreas de atuação. Dos 18 milhões de crianças na primeira infância no Brasil, cerca de 10 milhões, ou seja, 55% dessas crianças estão na situação de alguma vulnerabilidade, alguma pobreza, numa situação de estar entre as crianças
de mais baixa renda do Brasil. E a pobreza ela é multifacetada, ela é multidimensional. E todas as suas dimensões, de alguma maneira, são detratoras desse desenvolvimento. Então, se a gente quer acabar com a pobreza de uma forma eficiente por meio da sua causa raiz, a gente precisa começar pela primeira infância, a gente precisa priorizar que a criança pequena saia dessa situação de extrema pobreza.